Então, Adriano dos Santos, o menino nasce em 86, né, em Propriá, né, não sou de Aquidabã, mas nasci em Propriá. E tive uma infância assim como qualquer outra criança, uma infância normal, uma criança que gostava de dançar quadrilha, na cultura, eu sou do povoado Cruz Grande, maior povoado de Aquidabã, né? Então tive uma infância com alguns percalços, logo de cedo me percebendo diferente, né? Adorava dançar quadrilha. Tenho uma irmã que tem 1 ano de diferença de mim. Eu me percebia um pouco diferente dos outros meninos, um pouco igual à minha irmã, né? E isso a gente vai construindo e crescendo, se percebendo um menino, um rapaz diferente, né? Então, ainda mesmo na infância, a gente tem as primeiras brincadeiras e laços de homofobia, né? Então, as primeiras palavrinhas e xingamentos que a gente ouve é de ser mulherzinha, goiabinha, dentre outras coisas que acontecem na escola por você ser um menino diferente, um menino mais feminilizado. Tudo isso acontecia, só que a gente não tem um entendimento do que aquilo é, né? É tanto que eu disse que essas palavras todas, eu sabia que era aquilo, mesmo sem saber o que essas palavras representavam, né? A gente cresce ouvindo, entre aspas, que é viado, que é mulherzinha, né, que é boiola, que é goiabinha, diversas outras palavras que você sabe que você é aquilo sem saber o que significa. Por quê? Porque você sabe que você não é um menino, como qualquer outro menino. Aí, nesse processo todo de construção, essa criança vai crescendo, percebendo, né, esse diferente, percebendo tão parecida quanto a irmã. Tem uma irmã minha chamada Aline, que eu disse é um ano de diferença de mim. Então, eu e a Aline crescemos juntas, né? Só que na minha cabeça, na cabeça de uma criança, só é possível ter duas possibilidades de existir, como menino ou como menina. E o critério é o nascimento biológico. Então, a gente cresce se percebendo este menino diferente inicialmente. Porque a gente não tem a visão de que é possível ser uma menina naquele corpo. Então, a gente se percebe esse menino diferente. Então, a minha infância, como qualquer outra pessoa trans, foi uma infância difícil, né, de percalços, de se perceber diferente, mas de não entender essa diferença ainda, por não ter a capacidade até mesmo cognitiva de saber diferenciar essas questões, né? Então, eu sou de escola rural, né? Logo pequena estudei na escola rural do povoado Cruz Grande, em Aquidabã. E no ensino fundamental eu andava 5 a 6 quilômetros para poder ir para a cidade, para estudar na cidade, ensino fundamental e médio, né? E aí essas construções elas vão se acoplando mais quando você vai tendo convívio social, você vai percebendo totalmente que você é mais diferente, né? Então, assim como qualquer pessoa trans, a minha infância foi uma infância complicada, porque o complicado para a pessoa trans é se perceber naquela caixinha que a sociedade te colocou e se perceber incomodada nessa caixinha, que era aquela caixinha do ser menino, que era um menino que eu não me sentia. A minha transição era um pouco tardia, né, já próxima à idade adulta, 18, 19, 20 anos, né? Mas assim, na adolescência mesmo, eu já demonstrava ser um rapaz diferente, né? Primeiro, eu digo que tem os processos, a transição ela é um processo de construção, né? Então, primeiro este menino se percebe um rapaz gay, então tinha um apelido na época, me chamava Fashion, né? E aí eu fui percebendo que esse rapaz gay não era gay, né? E aí a gente percebe-se a ideia de transicionamento para o feminino, e eu digo, não, eu sou uma mulher realmente, é preciso passar por essa experiência antes para poder se descobrir realmente mulher. E aí o momento que eu decido fazer a transição, né, eu acho até interessante, engraçado, que naquele processo de construção que eu estava da minha vida, né, e que já fui devido à agressão que eu passei na universidade, a qual eu fui proibida de usar o banheiro feminino, é que eu decido realmente colocar para toda a sociedade quem eu era. Né? Então minha família, né, assim como todo mundo decidiu e percebeu que eu ia fazer minha transição assim, com todo mundo pela TV, pelo noticiário de TV, em qual eu estava buscando e lutando pelo acesso ao direito ao banheiro, que naquele momento eu dizia, não, eu sou uma mulher e eu tenho que reafirmar ser essa mulher, né? Então é interessante que um dia meu tio liga para minha mãe e diz assim, peraí, mas tá aqui Adriano dizendo que vai mudar de sexo, que agora é uma mulher, tá na televisão, né? Então algumas coisas não precisaram ser ditas, né? O próprio construção da militante que eu sou acabou dizendo isso para minha família, né? E aí não tem aquele momento crucial em que eu digo, olha mãe, eu sou uma mulher transexual, olha pai, eu sou uma mulher transexual, né? A minha vida ela acontece, né, a partir de diversas
problemas e dificuldades que acontecem em minha vida e a família ela vai ter que se adaptar com isso. Porque também desde cedo a minha família entendeu que eu sou essa pessoa firme, potente e que sou muito decidida do que quero. Então nunca teve essa conversa literal de dizer, olha mãe, eu sou Adriana Lohana, eu sou essa mulher, né? Houve essa construção da minha vida que é uma loucura, como diz eu, né? Uma roda que vai girando e que a família teve que se adaptar a esse processo. Não reagem bem. Na verdade, minha mãe, ela conversa comigo e, tipo, eu tenho um tio que ele é gay, né? Então, minha mãe, por não entender a questão da identidade de gênero, da orientação sexual, ela pergunta pra mim, mas seu tio é igual você e não se veste de mulher, né? E aí, neste momento, sim, eu precisei dar a entender a ela que existia uma diferença, que meu tio era gay e que eu era uma mulher, né? E aí tentar explicar isso na cabeça dela, né? Eu preciso levar minha mãe para poder fazer terapia psicológica, na época no Centro de Referência e Combate à Homofobia, que é um instrumento do Estado que atende as pessoas LGBTs aqui na SSP, né? Então levei minha mãe para poder fazer uma terapia também com psicólogas lá do Centro de Referência, para poder ela um pouco entender, né? Tanto que eu lembro do dia que a psicóloga dizia para minha mãe, você se sentiria bem vestindo um terno e gravata? Minha mãe, não, é o caso da sua filha, ela é sua filha, não é o seu filho. Há uma diferença muito grande de seu irmão, que é um homem gay, entre sua filha, que é uma mulher. Então, isso, para poder acontecer isso, minha mãe também teve que ir para fazer terapia, para uma conversa com o psicólogo da época, desse Centro de Referência e Combate à LGBTfobia, que foi quem me atendeu naquela situação de discriminação na universidade. E aí dentro desse processo todo foi feita toda uma rede de atendimento, não somente para mim como para a minha família, mas foi muito difícil, até foi complicado para essa família entender, né, quem era essa nova mulher, quem era que aquele menino, né, que até os 16, 17, 18 anos existiu, foi muito forte, sofreu muito, passou por muito percalço, teve que dar espaço para esta menina, para esta mulher existir, né? Tem pessoas que não gostam de fazer essa ligação, né, com esse ser anterior, mas eu acho que sim, é importante, né? Este rapaz segurou muitas questões, muitos problemas, muitos percalços, né? Foi agredido em 2010, quando estava no processo de transição, né? E para poder hoje dar espaço para essa mulher existir. Então acho que são coisas importantes para se colocar. Por isso que eu continuei com o nome Adriana, né, em homenagem a esse menino, a esse rapaz, a esse adolescente que segurou as pontas para essa mulher, Lohana, passar a existir hoje. Eu acho que a própria vida, né, as experiências que a gente passa na sociedade, a escola, a família, não discute isso. Realmente, se a gente existisse numa sociedade onde a educação sexual, né, na ideia da educação sexual para poder discutir o que é homem, o que é mulher, o que é corpo, o que é vivência como ser masculino e ser feminino, e essas diversas experiências elas fossem colocadas na escola desde cedo, poderia ser que já se entendesse como uma criança trans, como hoje já tem diversas crianças trans se entendendo trans logo cedo. O problema é que nesta sociedade binária, onde as existências são possíveis somente a partir do masculino e feminino ligado, né, a corpos com pênis e corpos com vaginas, a sociedade não ensina para essas crianças que existem outras formas de vivenciar além daquele corpo, pênis menino, vagina menina, né? Então, se existissem essas possibilidades, poderia ser que logo cedo, ou na minha própria adolescência, já se me percebesse mulher. Mas foi preciso eu me perceber diferente. Então, eu não sou um menino. Ah, peraí, logo se eu não sou menino, o mais próximo de não ser menino é ser gay. Ah, então vamos experienciar essa possibilidade de ser gay. Não, mas peraí ainda. Mas eu não sou gay. Eu tinha um amigo gay e a maneira que meu amigo vivia, existia e pensava existir era diferente do que eu me entendia. Então eu não sou gay, peraí, na época que eu me chamava até de Adriano Fashion, né? Então eu não sou gay. Então, mas peraí, se eu não sou menino, não sou gay, o que é que eu posso ser? Não, então realmente eu sempre fui uma mulher. Então as experiências é que me levaram a perceber que eu não era realmente um menino, um gay, né? E sim uma mulher. Então foi preciso esse processo de construção de experiências sociais, né? De vivências com outras pessoas, poder perceber quem realmente é. Então muitas das vezes as pessoas podem dizer que, não. E aí por isso que as pessoas pensam que a mulher trans é um homem vestido de mulher, um gay evoluído vestido de mulher. Não é por causa disso, é porque na verdade a gente precisa experienciar as possibilidades da vida para se entender que eu realmente sempre fui uma mulher. E aí sim eu entendi o que eu sentia na infância, a partir dessas experiências. Mas se a sociedade colocasse que essas vivências são possíveis desde cedo, né, crianças trans já se perceberiam,
desde cedo, já se entenderiam nesse processo. E aí é isso que é importante. Então, eu precisei experienciar com amigos, com amigas, viver, né, essas vivências para poder entender o tempo todo que eu estava buscando uma identidade que sempre eu sabia qual era, ser mulher. Eu sempre, desde o meu ensino médio, do ensino fundamental, eu sempre tive o sonho de ser professora. Então, eu sonhava em ser professora, ser advogada e jornalista. Então, eu sou radialista, né? Desde 2013 eu tenho um programa lá na Aquidaba FM, o programa Tô Ligado, né? Já são aí mais de 10 anos na carreira de radialista. Então, essa parte do que eu iria com a comunicação, um pouco que eu coloco o texto lá na rádio, mas com professora, né? Tanto que quando passei no concurso em Lagarto, fui muito feliz, recebi a ligação da minha mãe, que tinha recebido o contato no dia do professor, no 15 de outubro de 2010, né? Que eu estava sendo chamada para poder ser professora. Então, estou lá em Lagarto. E aí, tipo, nesses processos todos, a construção do que eu queria, que era ser professora, ser advogada e ser jornalista, um pouco tudo foi se encaixando, né? A rádio me traz um pouco dessa parte da comunicação, que eu adoro estar no rádio, eu acho que é muito mágico o rádio, eu acho mágico a coisa mais mágica que tem da comunicação, né? Professora, eu estou lá em Lagarto, sou professora em Lagarto, trabalho lá na Pista do Açu, próximo à Colônia 13, na Escola João Paulo Rodrigues, né? E estou muito feliz na escola em qual eu estou hoje, uma escola de ensino fundamental. Né? Hoje eu estou trabalhando com a parte pedagógica da Secretaria da Escola, né? É muito importante demonstrar esses espaços, né? Então, lá na Prefeitura de Lagarto, tem uma pessoa trans, uma professora dentro desse processo de inclusão, né? E sempre busquei evoluir nesse processo, né? Eu decidi continuar com a carreira acadêmica e aí busquei especializações. Fiz especialização em coordenação pedagógica, fiz especialização em gênero e sexualidade na educação, sou especialista em sexologia, fiz um mestrado pesquisando o acesso e permanência das pessoas trans dentro da Universidade Federal de Sergipe. Meu mestrado foi sobre educação e também sexualidade, na linha de pesquisa sobre isso, né? E hoje, né, depois de ter buscado todo esse processo de construção, eu decido voltar à academia para buscar um dos 3 sonhos que falta, né, que é o sonho da advocacia, do direito. Eu acho também para poder complementar a minha formação como militante, né, qualificar mais a minha formação como militante. Hoje eu estou cursando o primeiro período do curso de Direito, estou voltando aí, depois de mestra, né, os bancos da universidade, nunca é tarde, né, nunca é tarde. E aí eu acho que esse percurso todo, as pessoas acham estranho quando dizem assim, uma pessoa trans tem essa formação toda, peraí, mas por que não, né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a deixar a gente na margem do processo social. Realmente, a educação foi difícil para mim. O ensino médio eu apanhei, fui vítima de discriminação. Minha primeira relação sexual foi um estupro dentro da escola, né? E diferente de uma amiga minha chamada Luísa, que ficou lá no primeiro ano do ensino médio, que hoje não está mais entre a gente, né? Em memória, eu dizia para a Luísa que eu ia suportar aquilo e ia ser professora, né? Mas o ensino médio não foi fácil para mim. Todos os dias eu e Luísa apanhava na escola. Todos os dias os colegas dentro do banheiro baixavam as calças para mostrar os órgãos reprodutores, né? Todo dia tem uma chacota. Eu saía gritando da sala atrás da coordenadora na época e aí eu ouvia que aquilo era normal, que eu me acalmasse. Tudo era naturalizado na escola, né? Então, diferente da Luísa, eu disse, eu vou suportar. E eu vou ser professora. Mas percebeu quanto que é complicado isso, né? Quando eu penso que eu menos vou sofrer discriminação, que é na universidade, foi onde eu mais sofri discriminação, que foi quando eu cursava serviço social, né? Logo no primeiro período de serviço social, eu recebo da universidade a visita de um representante jurídico da universidade a qual eu cursava o serviço social, me proibindo de usar o banheiro feminino. E a fala dele foi clara. Aqui, vocês são meras matrículas. E 206-701-9532 chama-se Adriano dos Santos e tem que usar o banheiro masculino, né? Então, naquele momento da universidade, que eu pensei que ia ser a abertura de possibilidades, o espaço do conhecimento, onde a gente ia discutir essa diversidade, que eu ia ser mais aceita, foi quando eu fui mais violentada, né? E aí é este momento, é este fato social, né, que é um convite à militância. Eu disse, se existisse um livro ou uma capa da história da minha vida, seria eu
de costas entre os dois banheiros da universidade, né? O banheiro masculino e feminino ali no meio, né? Porque foi divisor de águas para minha vida, porque eu era simplesmente uma menina trans, em processo de transição, que estava pouco me lixando o que ia acontecer, qual era o nome que estava na chamada, o que a sociedade pensava. Eu queria estudar. Naquele momento eu já tinha terminado o curso de letras, estava fazendo segunda graduação, serviço social, né? Então, professora, eu já estava formada, eu queria agora ser assistente social, eu queria simplesmente estudar. Mas aí a sociedade, como diz, existem males que vêm para o bem, a sociedade, de uma forma ou outra, quando ceifa um dos meus direitos sociais, que é o direito garantido ao natural da nossa vida, que é ir ao banheiro, né, me convida à militância e aí constrói, né, fala uma palavra bem interessante essa semana. Eu ouvi de um colega de classe do curso de Direito, o Lucas, um fofo, constrói esse ciborgue que está na sua frente, porque Lucas me fala, mas quando é que você deixa de ser ciborgue, né? Então, constrói esse ciborgue de militância, que sou eu, porque a partir daquele momento eu não deixei minha militância. Então, eu fui chamada à militância pela dor, né? Diferente de diversas outras pessoas. Então, a minha vida e diversas outras companheiras temos vidas públicas, porque a gente precisa militar e vivenciar esse ativismo para que outras não passem pelo que a gente passou, né? Tipo, devido a esse processo do banheiro, eu procurei mudar de nome. Meu processo de mudança não foi o primeiro processo em Sergipe, Nordeste, de nome sem a mudança de sexo. Tive o nome e sexo sem cirurgia. E no primeiro dia de audiência, fui barrada na porta do fórum. O guarda me tira à força, dizendo que era proibido o homem vestido de mulher dentro do fórum. Então, na universidade, sou vítima de violência. No fórum, na justiça, onde eu deveria estar buscando a justiça, o direito de ter meu nome, também fui vítima de violência. Então, as nossas vidas são violentadas o tempo todo, né? Então, imagina, você está no primeiro dia de audiência da sua mudança de nome, e aí eu estava saindo para poder buscar um colega, o Mário Leone, que era uma das minhas testemunhas, né, delegado. E aí, quando eu estou saindo, quando eu vou voltar, eu sou barrada de novo no fórum, porque o policial militar lá, o guarda, disse que eu não poderia entrar porque era proibido homens vestidos de mulher. Isso dentro do fórum. Então, a vida tem desses processos e pra gente tudo é complicado. A pessoa trans não tem, como eu posso dizer, nunca vai ter paz. Porque enquanto eu não tinha um nome social colocado no registro de nascimento, na minha identidade, e perguntava o que é que tinha na minha identidade. Quando eu mudo de nome, né, e aí tem o primeiro processo desse mudança de nome, alguém pergunta o que é que eu tenho entre as pernas. Eu estou na fila de cirurgia de troca de sexo pelo SUS, né? Fui a primeira pessoa também aqui no estado a acessar o serviço de saúde para buscar a cirurgia de troca de sexo em 2010, né? E aí, quando acontecer essa cirurgia, alguém vai perguntar para mim, mas você nasceu como? Perceba que este ser humano, pessoa trans, nunca vai ter paz. Porque as pessoas sempre vão estar contra-argumentando sobre quem você é. E até no momento da morte, vão lá e tentam colocar na lápide quem você não é. Perceba que a gente nunca tem paz. Então esse é um processo de construção violento, porque a todo momento e passo da nossa vida nós somos violentadas. E a educação não fica fora disso, com certeza. O espaço que a gente é mais violentada, além da família, que é o primeiro espaço de violação, né, de direito, mesmo sem entender a família, acaba violentando a gente, a educação, o segundo processo mais complicado da educação. Então, eu sempre tive na minha cabeça que, como uma boa estudante, eu teria que procurar um concurso público, porque senão não ia trabalhar, né? E aí, o primeiro concurso público que eu passo é o município de Carmópolis. Eu fui educadora social em Carmópolis, de nível médio. Depois eu fui convocada para Lagarta, com a qual hoje estou professora, né? Eu fui a primeira pessoa trans a estar em um cargo de gestão do governo do estado de Sergipe. Eu fui referência técnica LGBT do governo do estado de Sergipe. Fui a primeira pessoa trans a estar em um espaço de gestão, né? Mas eu sempre tive consciência de que o espaço do serviço público seria o espaço para mim, porque a iniciativa privada não teria espaço para a gente. Você não vê uma mulher trans nas casas das pessoas como babá, como doméstica. Você não vê uma pessoa trans num caixa do supermercado. Eu nunca seria contratada como pessoa trans para ser professora de uma escola. Porque eu sou pedagoga, principalmente para educação básica, né? E também tive problemas, né, ao acessar
o serviço público logo no início, quando cheguei, uma professora trans na sala de aula, como é que é isso? Eu tive processos muito complicados de perseguição, hoje não, mas no começo sim também, até lá no município, né? Até as pessoas entenderem, né, que aquele corpo é um corpo tão qualificado como outro é difícil. Então, para mim, eu sempre tive a consciência que o espaço seria o espaço do serviço público, mesmo com todos os percalços, mesmo tendo percalços, porque a iniciativa privada não seria espaço para a gente, né? Então, poucas pessoas trans você encontra realmente nesse processo da iniciativa privada, porque a sociedade ainda, como diz Caio Prado, tem nossos corpos como não recomendados, né? É aquele corpo que não é recomendado em momento algum para a sociedade, para a família, para ser a namorada, para ser a esposa, para ser a professora, para ser qualquer coisa. Por isso que a estatística coloca que a gente tem diversas pessoas trans compulsoriamente na prostituição, mas é porque a sociedade não abre a porta para a gente, né? E mesmo assim, quem busca os meios naturais das coisas, como o concurso público, também sofre preconceito. Eu passei muito preconceito e discriminação no início da minha vida, né, como professora, por não entendimento de quem eu sou e porque eu estou ali. Mas para ainda, entre aspas, um viado dando aula em sala de aula, né? É claro, você hoje na pedagogia, discutindo a pedagogia, você vê muito poucos homens dentro da sala de aula de primeiro ao quinto ano na pedagogia. Se para os homens é difícil estar na pedagogia, imagine para as pessoas trans, para as mulheres trans, né? Se imagine para os homens gays. Então, o espaço da pedagogia, da educação infantil, é um espaço ainda cheio de muitos dogmas, de muitos preconceitos, né? Não, mas vai lidar com a criança, vai levar a criança no banheiro, e como é que é isso? Então, diversos monstros e fantasmas passam na cabeça das pessoas quando pensam um corpo trans dando aula para criança, né? E isso não foi fácil. Isso não foi fácil. Então, eu sempre tive a consciência de que o espaço para mim seria o serviço público. E mesmo em estar entrando no serviço público, eu passei por muito preconceito nos dois espaços que eu tive de trabalho, tanto em Carmópolis como em Lagarto, né? Inicialmente foi muito difícil fazer as pessoas entenderem que aquele corpo que estava ali era tão funcionário, tão técnico como qualquer outro. Que a minha identidade de gênero, que a minha orientação sexual em nada ia intervir no meu trabalho como educadora social ou como professora. Mas isso foi muito difícil, graças a Deus, né? Hoje já se passou, as coisas já estão literalmente diferentes, já estão muito bem, graças a Deus, mas no início realmente foi dificultoso. Então, eu acho que a gente tem que, inicialmente, voltar a discutir. Nós estamos num processo de retrocesso, onde as pautas e as nossas vivências estão sendo, neste momento, atacadas, né? A gente está nessa discussão todinha de que a gente está vendo um retrocesso, não somente no processo do legislativo, mas em toda a sociedade sobre quem somos. Mas eu acho que a mola principal é a educação. A gente precisa pensar uma educação inclusiva na sociedade, porque a educação é quem forma os seres humanos e cidadãos para poder pensar nesse convívio de sociedade e levar para a sociedade a necessidade do respeito à diversidade, né? É não se preocupar com quem seu vizinho de cima de lá está dormindo, se com homem ou com mulher. É se preocupar que a gente tem que viver em sociedade e respeitar o outro pelo que o outro é. Eu acho que a gente vai avançar quando a gente conseguir colocar para a sociedade que ninguém se apresenta baixando as calças, levantando a saia. Entender a transexualidade é entender que o que nos define como homem e como mulher é o que a gente tem entre as orelhas, né? Eu digo sempre isso para meus alunos, e não entre as pernas. Ninguém é o que tem entre as pernas, e sim o que é entre as orelhas. Então ninguém se apresenta baixando as calças, levantando a saia. Então quando a gente passar a entender de que o que nos define como ser humano é quem nós percebemos ser, quem a gente demonstra que somos, e não que a gente tem entre as cuecas e calcinhas, a sociedade vai conseguir entender um pouco da transexualidade, né? Você não é um pênis, somente um corpo com pênis, somente um corpo com vagina. Você é um homem ou uma mulher. E ser homem e ser mulher não estão ligados a esses órgãos genitais. Entendendo isso, a gente vai conseguir entender toda essa complexidade que a sociedade entende como transexualidade. E a partir daí, saber que homens e mulheres, masculino e feminino, são existências diversas. Há diversas formas de vivenciar o feminino, há diversas formas de vivenciar o masculino. Como disse Simone de Beauvoir, ninguém nasce homem ou mulher, torna-se homem ou mulher em sociedade. Então, quando a sociedade começar a entender que dia dos pais é dia dos pais, não dia dos pênis é o dia dos paus, que dias das mães são dia das mães, não dias das vaginas ou dias não entendeu? É que a gente vai conseguir entender
o que é masculino e feminino e qual que é a ideia que a gente quer colocar de quem é ser humano. Então, entender o outro a partir da ideia do humano é o que importa. E aí, se esse humano é masculino, feminino, ser gay, ser lésbica, ser bissexual, isso não importa. Mas entender a transexualidade é entender que ninguém se apresenta abaixando as calças, levantando a saia. Somos o que expressamos como homem e como mulher em sociedade. E a partir daí a gente vai conseguir, sim, dar um avanço muito grande na sociedade entendendo o que é gênero. Eu acho que hoje eu estou um pouco pensando de que, assim, eu sempre pensei, né, de que a minha existência como militante seria uma existência de uma Marte mesmo, né? A vida da ativista é isso. Então, acho que o legado que eu quero deixar é o legado da educação mesmo, dessa educadora. Sou educadora popular, eu milito no Movimento Popular de Saúde, no MOPS, né? E cresci nessa educação popular. Eu acho que eu quero deixar esse legado dessa educação popular, dessa educadora, de uma educação realmente inclusiva, que entenda não somente LGBTs, mas que entenda todas as pessoas, todos os humanos como processo e que leve realmente o acesso à permanência dessas pessoas dentro da educação. Eu acho que eu quero deixar o legado daquela pessoa que até o final da vida lutou por um dia mais inclusivo, para uma sociedade mais inclusiva, para uma sociedade mais humana, que entenda não somente a diversidade sexual, mas entenda as pessoas como construtoras das suas próprias histórias. Eu acho que se amanhã dizer bem assim, não, a Adriana Lohana foi uma pessoa que, como professora, como educadora, né, deixou um legado de vida, de existência e de construção do que é ser homem e mulher na sociedade para desestabilizar essas normas. Foi uma pessoa que veio a desestabilizar, acho que vai estar importante para mim, eu acho que a palavra é essa. Eu cheguei para poder desestabilizar essa ideia de quem somos, né, e o que estamos fazendo aqui na sociedade.